Vamos dar início à nossa escola dominical. Quero convidar vocês a se aquietarem, a estarem aqui pensando naquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas hoje, né? Nós saímos da nossa casa com essa certeza. Hoje é um dia que o Senhor vai falar no nosso coração. Hoje é um dia de comunhão com os irmãos. Hoje é um dia de aprendizado com as nossas vidas. Como eu sempre falo, todos os domingos, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Vamos orar? Senhor, nós queremos dedicar esta manhã a Ti, Senhor. Com ela as nossas vidas, as nossas palavras, as nossas ações. Queremos Te agradecer porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. O Senhor é um Deus presente, ó Deus, e tem nos atendido, tem nos amparado, tem nos apoiado. Obrigado por esta igreja, Pai, por cada pessoa que está aqui nesta manhã. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 29 a 32. Efésios 4, de 29 a 32. Hoje a nossa escola dominical vai pegar algumas pessoas de surpresa. Então eu quero convidar aqui na frente o Cláudio, com a sua Bíblia. O pastor, com a sua Bíblia. Tem mais alguém da liderança imediata aqui? Pastores? Guilherme com a sua Bíblia. Tem mais alguém? Só esse? Pode vir pra cá. Estou escalando o time, Queridos, Efésios capítulo 4, de 29 a 32. Efésios 4, de 29 a 32. Vamos ler a uma só voz, como nós sempre fazemos? De manhã está todo mundo com a voz assim, né? Isso, mas dá para sair. Efésios 4, de 29 a 32. Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda ira, gritaria, blasfêmias, e nem assim toda malícia. Antes sejam uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Nós estamos estudando aqui na nossa lição durante o ano que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Mas é bem verdade que tem dias que a gente está desanimado. Então esse do eu e a minha casa serviremos ao Senhor, precisa de incentivo. E hoje é dia de jogo. Mais tarde tem um jogo. Eu não sei nem quem vai jogar. Eu sei que hoje é dia de jogo. E se você já foi em algum estádio torcer para o seu time, você sabe do tipo de frase que é dito ali. Vai, fulano! Vai, time! Força, raça! Vai, fulano, joga! Você não está vendo a bola? Anda, meu filho! Força, vamos! E a gente canta, e a gente torce, e a gente vibra. Nós precisamos de incentivo. E as palavras têm uma força grande. Esse trecho que a gente leu hoje geralmente é usado quando a gente quer corrigir os filhos, ou as crianças, ou os adolescentes, ou os adultos, com as palavras feias que a gente diz. Mas o verso de número 29 diz: saia da sua boca unicamente a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus
Meus irmãos, nessa manhã eu quero incentivar você. Eu quero te incentivar. Deus é contigo. Vai, eu estarei um time aqui, ó. Nós somos um time, na verdade. Se a gente usar essa figura, nós temos raça, garra, nós temos qualidade. Não recebemos o cachê que eles recebem, não, mas nós receberemos no céu, galardão do Senhor, por estarmos servindo. Olhe para o seu time. Olhe para o seu time. E eu quero que você saia daqui hoje animada, revigorada. Porque se nós e a nossa casa queremos servir ao Senhor, nós precisamos ser renovados. E que as palavras de graça que devem sair da sua boca saiam para incentivar o seu irmão, o seu líder. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Amém. Seja você um gerador de graça com suas palavras. E nós estamos aqui não é à toa. Primeiro eu vou pedir que os líderes abençoem a igreja. E depois que a igreja abençoe os líderes representados por esses irmãos. E um dos três, vocês podem escolher, vai orar pela igreja e depois eu pedir a Iris que orasse pela liderança, nos abençoando e nos incentivando. Tá bom. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Senhor, que nos dá de viver como igreja, de termos, Senhor, irmãos que são muito mais, ó Deus, do que os irmãos de sangue. Ó Deus, te agradecemos por ter cooperadores, Senhor, conosco na tua obra e queremos, ó Deus, hoje abençoar, Senhor, a nossa igreja, abençoar nossos irmãos que estão aqui. Ó Deus, pedindo que a tua graça, a tua misericórdia seja derramada sobre a vida de cada um. Ó Deus, que eles sejam sempre, Senhor, motivados e incentivados, ó Deus, tanto por aqueles que estão na liderança, como também, Senhor, especialmente pelo Teu Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Nós os abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós nos levantamos como igreja do Senhor para abençoar aqueles que o Senhor colocou à nossa frente. Amém. Queremos abençoá-los, Senhor, com autoridade, abençoá-los, Senhor, com a palavra do Senhor. Deus, que da boca dele seja a boca que fale a palavra. Oh Deus, que o coração dele seja carregado, Senhor, da tua vida, carregado, Senhor, dos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Oh Deus, que haja nele os frutos do Espírito, Senhor, toda bondade, todo amor, toda fé, toda mansidão, todo domínio próprio, Senhor, toda doçura no falar, Senhor, mas toda autoridade, Senhor, que isso o Senhor carregue a vida deles, conduza o Senhor à maturidade, né? Abençoe, Senhor Guilherme, nesse início de trajetória pastoral dele, que o Senhor o conduza à tua vontade, aquilo que o Senhor quer para a vida dele. Abençoamos o pastor Marinho, Senhor, nessa caminhada que ele já teve, e que ele manifeste, Senhor, a vida do Senhor por esse tempo que o Senhor tem trabalhado na vida dele. Abençoamos o Cláudio, Senhor, como pai, como líder da tua igreja, que ele seja mesmo, Senhor, tomado pelo teu Espírito e seja ousado, Senhor, naquilo que o Senhor reparte a ele. Oh Deus, nós abençoamos todos os outros que não estão aqui, mas são chamados, Senhor, à liderança da tua igreja. Nós os abençoamos e declaramos nosso amor pela vida deles. Queremos ser, Senhor, o alívio que eles precisam, queremos ser o consolo que eles precisam, Senhor. Tira da nossa boca, Deus, o dedo acusador. Tira da nossa boca, Senhor, a cobrança maldosa, Senhor. Coloca na nossa boca, Senhor, a disposição de incentivá-los, como a Letícia falou. Nossa boca também seja cheia de palavras, Senhor, que transmitem graça à vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Para finalizar, vou falar só mais uma coisinha, deixa eu achar aqui rapidamente. Eu sou da época dos hinos. Eu fui criada na igreja desde pequena e eu estou aqui me lembrando de um hino que tem que achar o nome aqui, um número que eu esqueci de colocar. Os hinos, eles transmitem às vezes mensagens muito ricas, que são diferentes das mensagens atuais das músicas, não porque umas sejam melhores do que as outras, mas que nos falam de maneira especial. E os hinos mexem comigo porque eu sei que eles fazem parte da trajetória de pessoas que escreveram, geralmente debaixo de muita luta e de muita inspiração do Senhor, ao mesmo tempo que sofriam. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Será que alguém pode me ajudar? É aquele "Não desanimes, Deus proverá". Alguém sabe o número dele? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui.
não tem cor, então eu estou com dificuldade de achar. Né? Tá. Vamos descobrir dele aqui. 165, muito obrigada. 165, eu vou ler a letra desse hino para vocês, para que ele seja a nossa fonte também de incentivo. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Então vamos, Timão, vamos, porque nós precisamos estar firmes. E aquele que nos guarda, aquele que é por nós, não descansa e não dorme jamais. Deus abençoe vocês. Para finalizar de verdade, daqui a pouco eu vou entregar para vocês um pequeno mimo, com uma passagem bíblica para você guardar e um incentivo que é uma balinha de café que dá aquela energia, né, para amanhã de domingo. Vocês vão receber isso aí com um ato de carinho, que vocês se sintam abraçados e incentivados em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Alegria, hoje nós estamos cheios, que coisa boa, né? Eu olhei hoje o tempo de manhã, falei assim, bicho, hoje a turma não vai acordar. Mas ó, coisa boa, né? Graças a Deus. Vamos passar para os pedidos de oração, né? Vamos saber quem tem pedido. Começar a lição. Comigo ali que está fazendo intervalo. Ali. Principalmente saúde, libertação, saúde, na cabeça esportiva, principalmente na saúde. Eu quero agradecer, porque tudo que a gente passou, esse ano, a gente comemorar o aniversário deles, tudo que a gente passou e Deus permitiu, com graça, que ele completasse esse ciclo. Então, é mais que agradecer. Mais um ano, né, Lúcia? Desse lado aqui, tem alguém? Isabel também. Então, pela Isabel. Saúde, pastor. Saúde. Sandra Diné não está passando bem. Nós vamos orar, cobrir a nossa irmã com as nossas orações, né? Tem mais alguém aqui nessa fileira? Não, de cá. Não? Família. Tem sua família. Tereza? Isso. Mãe. Família também, assim? Então nós vamos orar mais uma vez e depois da oração nós vamos separar para o estudo, né? Então nós temos os irmãos que estão preparando para batismo, vão com o Guilherme. Hoje com o Gabriel. Gabriel hoje. E os pré-adolescentes aí com Letícia, certo? E os outros menores nas classes com os professores normais, né? Vamos orar então por esses pedidos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez nesse dia, ó Deus, por saber que o Senhor está presente aqui, Pai, e queremos pedir a tua bênção, Senhor, a tua graça, Deus, sobre cada irmão que foi citado aqui, foi mencionado, Deus, como pedido de oração, que o Senhor possa visitá-los agora, Deus, com tua graça, Senhor, com as tuas mãos poderosas, ó Deus, e repreender essas enfermidades, trazendo, Senhor, cura, restauração, ó Deus, e colocando sobre eles, ó Pai, a tua mão, Senhor.
Ó Deus, pedimos também que abençoe o estudo da Tua Palavra em todas as classes, ó Pai, que o Senhor esteja falando também ao coração de cada um dos nossos irmãos. Pedimos a Tua bênção e Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós podemos nos separar para o estudo, e os adultos e jovens ficam aqui comigo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós estamos aqui nesse primeiro parágrafo aqui da carta, e nós estamos trabalhando a questão da justificação pela fé e as consequências da justificação pela fé. Capítulo 5, vamos ler do primeiro verso até o versículo número 6. Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, então, no texto aqui do capítulo 5, nós já falamos que Paulo está mostrando aquilo que ele defendeu no capítulo 3 e no capítulo 4. No capítulo 3 ele mostrou que todos os homens são pecadores, todos necessitam da graça, da misericórdia de Deus para serem salvos. No capítulo 4, Paulo mostra que Deus justifica o homem por meio da fé, e a justificação ela é fora, independente das obras, tanto da lei, no caso dos judeus, como das boas obras praticadas pelos gentios. Então, é independente das obras, o homem é justificado pela fé somente. E ele usa Abraão como exemplo. Como Abraão é o pai da fé, e pai de todos nós, que somos crentes, então ele pegou o exemplo de Abraão, que foi justificado por Deus antes da lei. Então, judeu nenhum pode dizer que Deus vai usar a lei para justificar o homem. A lei não tinha esse propósito, irmãos, porque ninguém pode cumprir todos os requisitos da lei. Então não era esse o propósito da lei, justificar. A lei tinha outros propósitos, Nós já falamos aqui, um dia a gente pode trabalhar só isso aqui, sobre o propósito da lei, no Velho Testamento, para que os irmãos possam entender a ideia que a Bíblia desenvolve sobre isso. Também falou que ele foi justificado antes da circuncisão, porque Abraão foi 600 anos antes da lei, e depois ele foi justificado no capítulo 15 do livro de Gênesis, fala da sua justificação, e a circuncisão, a instituição da circuncisão, só veio lá no capítulo 17. Então, ele foi justificado antes da circuncisão. Por isso, então, a condição do pacto ou da aliança que Deus fez com Abraão, e o sinal dessa aliança não foi o que justificou o Abraão. O que o justificou foi sua fé. Ele creu em Deus e ele foi justificado por isso. E ele cita também Davi, e fala que Davi também cria nisso e mostrou isso claramente, que o homem não é justificado diante de Deus por causa dos seus sacrifícios ou por causa das suas boas obras. Aí cita o Salmo 51, onde Davi fala lá diante de Deus, confessando o seu pecado, Ele diz assim que ele poderia oferecer vários sacrifícios a Deus, e pela sua justificação, mas isso não justificaria o seu pecado.
que o que justifica o pecado é a misericórdia de Deus. Por isso ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não adora, né? Então é Deus que justifica. Tá. Aí ele entra então no capítulo 5, dizendo assim: agora então, justificados, o que acontece com a gente? A primeira coisa que ele diz é: a gente tem paz com Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que ele diz, e lembra, é paz com Deus e não paz de Deus, né? Então, porque eram inimigos, a ira de Deus estava revelada no céu contra eles que cometeram pecado, e a justificação trouxe de novo o relacionamento. Então trouxe a paz entre eles, a paz do homem com Deus, né? E de Deus com o homem por meio da fé. Outra coisa que ele falou que a justificação trouxe foi o acesso a Deus, a condição de chegar agora diante de Deus, não só apenas de ter agora o relacionamento propiciado, mas também podemos agora livremente, sem qualquer impedimento, chegar diante de Deus, né? E aí isso foi conseguido por essa graça da justificação, né? E temos acesso à graça e temos acesso a Deus. E aí a terceira coisa que ele diz é que também nós agora nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então agora nós temos alegria de saber que nós seremos salvos no futuro, porque se formos justificados, então por sua graça, mediante a fé, agora então a salvação está garantida. Então nós temos esperança. E aí eu achei até interessante que eu li um autor essa semana, eu não sei se foi, acho que foi John MacArthur, que ele escreveu dizendo da diferença entre expectativa e esperança. Ele diz assim, quer ver? Olha que coisa interessante. Ele fala sobre a expectativa e faz, porque a gente pensa sempre em esperança como expectativa, não é? A expectativa de algo que vai acontecer. Então a gente tem esperança, a gente tem uma expectativa. E ele fala da diferença de expectativa e esperança. Ele diz assim, ó: expectativa é olhar para o futuro sem saber o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, de bom ou ruim, então eu tenho uma expectativa, né? A expectativa pode ser boa ou a expectativa pode ser ruim, olhando para o futuro, sem saber o que vai acontecer, mas desejando que aconteça o bom. Então pode ser uma coisa ruim que está para acontecer, ou uma coisa boa. A expectativa é isso. Então estou esperando que algo vai acontecer, esperando que vai acontecer de bom. E a esperança? A esperança é diferente. É a certeza de que o futuro trará o melhor de Deus para a nossa vida. Então, a expectativa é uma visão de que alguma coisa, né, eu não tenho certeza do que vai acontecer, eu estou olhando e alguma coisa vai acontecer e eu espero que aconteça o bom. A esperança é diferente. A esperança é a certeza, né, que eu tenho. E essa esperança, a base da esperança é a palavra de Deus e a promessa de Deus. Então, não é só sentimento. Não é só sentimento do homem, né? Porque a expectativa ela está no sentimento. E a base da esperança é a palavra. É diferente. A esperança pode, a emoção do homem, né, o sentimento do homem pode mudar. As circunstâncias podem mudar, não é? Mas a esperança não muda. Porque a base dela é a fidelidade de Deus, né, que está na palavra e nas promessas. Tranquilo, gente? Tá. A quarta coisa que Paulo então agora fala, nós nos alegramos nessa esperança, então nós vamos ser salvos no futuro. A quarta coisa que ele diz assim, que nós temos também alegria nas próprias tribulações que nós passamos. E aí então nós gastamos um tempo aqui falando sobre essa questão da tribulação, né? Nós mostramos que tribulação não é castigo de Deus. Então ninguém que está passando por luta ou dificuldade ou sofrendo alguma coisa é castigo de Deus. Deus não faz isso, né? Deus disciplina seus filhos, ou quem não é crente passa por situações ruins como consequência das atitudes que eles passam, ou talvez porque Deus também permite que aquilo aconteça na vida das pessoas. Nós vimos que a tribulação não tem poder de converter ninguém, né? Então não é porque está passando por dor, por sofrimento, que a pessoa irá se converter, né? Não, né? A conversão é um ato
do Espírito de Deus no coração do homem, não de uma circunstância ruim que a pessoa está vivendo. A tribulação, ela pode até quebrantar o coração de alguém, mas ela não tem poder de transformar a vida da pessoa. Porque se fosse assim, todo mundo que passasse por tribulação seria transformado. E se fosse assim, não haveria necessidade de Cristo. Era só passar por coisa ruim. Tranquilo, né? Isso também nós aprendemos já. Tá, terceira coisa que nós dissemos também, que a tribulação por si só não santifica ninguém, né? Santificação não está no passar pela tribulação. Então a tribulação não torna as pessoas, 100% das pessoas, melhores, né? Pode ajudar na consciência que a pessoa tem daquilo que ele fez errado e não fazer mais, mas isso não santifica a pessoa, né? A santificação é obra também de cooperação do Espírito Santo conosco, né? E da nossa vida cristã. Se fosse assim, toda pessoa que não é crente iria se santificar por meio da tribulação, e a tribulação então não tem esse poder em si. Segundo, mais uma coisa, nós falamos que a tribulação também, irmãos, ela tem o poder de levar o crente à perseverança, né? Então Deus permite a tribulação com propósito. Sempre há um propósito na tribulação, e o propósito sempre maior na tribulação é que o crente se apegue mais a Deus, busque mais a Deus. E aí essa perseverança é que melhora a vida do crente espiritual, que faz o crente crescer. É a perseverança e não a tribulação. Porque um não crente passa por uma tribulação e ele não se torna melhor, nem sempre. O crente, quando passa por uma tribulação e ele persevera, então é a perseverança em Deus que torna a pessoa melhor, e não a tribulação. Também aí ficou dúvida ou não, gente? Tranquilo, né? Tá. Mais uma coisa que nós falamos é que toda tribulação também é um teste, né, para a nossa vida, para saber o nível de crescimento e maturidade que nós estamos. Então a resposta que nós damos diante da tribulação, do problema, da tribulação que nós passarmos, da dificuldade que nós estivermos enfrentando, irá revelar qual o nível de maturidade que nós estamos, e às vezes em áreas, porque uma pessoa pode estar madura numa área e totalmente imatura em outra área, né? Mas quando vem uma tribulação numa área em que o cristão está maduro, ele vai dar uma resposta certa. Isso irá revelar que ele já está maduro naquela área. Então a tribulação é um teste. Se ela vem numa área que a pessoa ainda não está madura, o crente não está maduro, ao sofrer aquela tribulação, então a resposta que o crente der, se for errada, vai revelar para ele que ele está imaturo naquela área, então ele precisa crescer naquela área. E aí a gente pode pensar aqui na diversidade, né, das tribulações. Ela pode vir na área financeira, na área dos relacionamentos, né, ela pode vir na área da doença, então pode vir numa área assim, uma infinidade de situações em que vem tribulações. Em cada área dessa, o propósito de Deus é mostrar para nós o nível de maturidade que nós estamos, para que nós cresçamos. Então aí a gente apega a Deus, apegando a Deus a gente passa pela tribulação, e aí a gente adquire experiência, e depois isso gera em nós a esperança, né? Ou seja, a certeza de que se vier de novo, eu estou firme para passar, né? E aí então nós falamos assim, que quem limita o tamanho da tribulação é Deus. Deus é que sabe até onde eu posso suportar. Então Deus não vai mandar uma tribulação que seja maior do que a minha condição de suportar, porque senão eu teria desculpa diante de Deus por cair, por fracassar, né? Por não dar a resposta certa. Se ela viesse maior do que a minha condição de suportar, então eu poderia dizer para Deus assim: foi maior do que eu. Aí, né, oh Deus, o Senhor está injusto, né? Aí não dá. Então quem administra isso é Deus. Então sempre que vem uma tribulação na vida de um crente, ela sempre vem no tamanho e no tempo
no tempo e em que o cristão tem condição de suportar. Então, se ela alongar muito, Deus sabe que o cristão vai continuar firme naquela situação. Ele pode continuar firme, né? Vai depender dele dar a resposta, mas Deus sabe que ele tem condição se ele perseverar. Se ele não perseverar, porque não amadureceu ainda, aí vai ter que voltar, né? Tem que voltar para a fila, vai passar de novo, aí vai passar de novo, né? Aí se ele já está maduro, ele vai vencer, e aí vai crescendo. Então a tribulação é um teste na nossa vida. Pergunta aí, observação que alguém quer fazer sobre essa situação? Tranquilo? Pastor, assim, opinião minha, que eu acredito que seria ideal, mas infelizmente não é. Pode ter casos que simplesmente pelo constrangimento de Deus nas nossas vidas, a gente tem essa transformação sem ter que necessariamente passar por uma dificuldade. Porque o Espírito de Deus... Há outras maneiras de crescer, né? Então, eu digo assim, no sentido até a questão de arrependimento. Há outras maneiras de crescer na vida. Deus não é só por meio da tribulação que a gente cresce, amadurece, né? Espiritualmente. Então há outras formas, né? Então, e variadas, né? Então a Bíblia fala de disciplinas, né, cristãs que levam ao crescimento. Por exemplo, leitura da Bíblia, oração, jejum, testemunho, né, da palavra. Então, relacionamento, né, comunhão, tudo são meios de crescimento. Mas Deus usa a tribulação para revelar onde nós estamos, para a gente poder crescer mais, né? Isso é bacana. Abraão passou por uma tribulação quando Deus pôs o filho dele. Sim, Foi uma tribulação. Isso, foi. E aí, olha, como nós estamos dizendo, Beto, como que isso comprova? Abraão recebeu a promessa do filho. Abraão tinha 75 anos e o filho nasceu 25 anos depois. Abraão tinha 100, né? E Abraão foi testado com o filho já com 125 anos mais ou menos, né? Entre 115 a 125 anos, ele não sabe o certo, né? Mas Isaac devia ter em torno de 17 anos mais ou menos quando Abraão levou para o sacrifício. Então pensa, quando foi que Deus testou Abraão? Depois que Abraão tinha condição de dar a resposta. No princípio Abraão não tinha condição de dar essa resposta. Ah, não, pastor, como não? Vou mostrar para vocês. Quando a primeira vez que Abraão enfrentou a fome na terra de Canaã, Abraão foi para onde? Lembra? E Deus havia dito que não era para voltar para o Egito. Você foi para onde? Para o Egito. E lá no Egito, ele foi testado com o faraó. Com Sara, né? Com Sara. Qual a resposta que ele deu, gente? Sai fora. Está vendo? Imagina se Abraão tivesse sido testado com Isaac nessa época. Então deixou que Abraão tivesse maduro, né, para poder dar a resposta certa. Nossa, tá mas vendo? ele amadureceu tarde, né? Com 125. É bastante, né? E nós, Juliana? Nossa. Quanto tempo que às vezes nós estamos na igreja, A mesma né, coisa, e né? estamos sendo testados e às vezes caindo, né? É a vida toda. Então essa é a questão. Em todo tempo nós vamos estar sendo testados para saber o tamanho da nossa maturidade, não é? E vai chegar um tempo em que nós enfrentaremos situações piores, porque aí nós já estamos mais maduros. Então a notícia é: quanto mais maduro, maior prova vai enfrentar. Por quê? Porque tem condição de dar a resposta, né? E a gente precisa aprender a lidar com esses processos na vida da gente com mais tranquilidade, não só na nossa vida, como na vida do nosso irmão. Os processos são de Deus na vida de cada um de nós, não é o meu processo, não é o meu processo na vida do Cláudio, é o processo de Deus na vida dele. É lógico que a minha resposta imatura não atinge só a mim, geralmente os da casa todos sofrem, né? Mas ainda assim a gente precisa aprender que o crescimento espiritual é próprio de todo mundo. Sim. E que um cara maduro, o senhor, está com tantos anos de caminhada cristã. Aí eu olho assim, mas o pastor Mari faz assim, mas o pastor Mari caminhou e ele deu respostas erradas no processo dele. Por isso que tem áreas. Exato. Aí
veja, nós teremos sempre cristãos mais maduros do que outros, em áreas, né? Não tem um cristão que é em tudo totalmente maduro, não é? Então, vamos pegar, Paulo era se a gente for pensar, Paulo era o top dos cristãos, né? Não é verdade? Mas ele não deu conta de conviver com um problema de relacionamento com João Marcos, que causou a divisão entre ele e Barnabé. Mas amadureceu depois. Aí quando amadureceu, ele chama Marcos. Aí já chama o Marcos para ficar com ele. Viu a diferença? Com certeza. Então é processo. Então a vida cristã é processo de crescimento, gente. Né? Pastor, foi bem no finzinho da vida que ele fez as pazes com João. Isso. E deu a resposta certa, né? Porque nos nossos problemas de relacionamentos a gente quer tirar a pessoa da nossa vida para sempre, não é? E não chamar a pessoa, né? Por que Paulo não chamou o outro? Foi chamar João Marcos. Porque nós precisávamos disso na Bíblia, gente, né? Nós precisávamos disso na palavra para a gente saber. Que é possível. Para mostrar para nós que a gente tem que agir assim, né? Na hora que a gente crescer, então a gente pode reatar relacionamentos, né, que às vezes foram quebrados por nossa imaturidade. Quem levantou a mão, Tânia? Pastor, assim, a impressão que eu tenho, por Deus errado, que cada tribulação que a gente passa, Deus se revela para os personagens. Em cada processo, Ele se revela para a gente. E isso me dá uma confiança para passar o próximo, porque ela traz o conhecimento também. Na verdade, o que Paulo diz aqui, ele dá a experiência. O que é experiência, gente? Experiência você passou por uma situação e você deu a resposta certa para aquela situação, você é capaz. Então eu digo assim, eu já tenho experiência disso, então eu tenho condição de fazer, não é? Porque eu já tenho experiência disso, né? Então é isso, ficou em nós o que? A experiência. Aí para a próxima situação, né? Parece mais alguém levantou a mão? Beto? Eu tenho uma preocupação seguinte: eu não posso reclamar nada de Deus, eu não tenho nada para reclamar de Deus, e de Deus. Aí eu fico preocupado, será que eu sou um escolhido dele? Porque eu não passo por provação, eu não passo por problema, graças a Deus. Tá, deixa eu só te ajudar, Beto, tá? Eu sou seu pastor, tenho que te ajudar. Porque muitas vezes a gente passa por tribulação, por problema, e a gente não está identificando que ela é uma provação. Tá? Então assim, porque como é muito variado em várias situações da nossa vida, né? Às vezes, por exemplo, a nossa tribulação, o nosso problema às vezes é um relacionamento em casa, com esposa, com filho, com neto. Aí isso pode ser a tribulação que Deus está querendo amadurecer a gente nessa área. Ou o outro. Pelo que o médico me falou, meu cardiologista, eu estou com alguns problemas, sabe? Aí, ó. Então a idade, mas aí o que acontece? Aí eu fiquei meio assim para baixo, porque pelo que ela correu atrás para poder me ajudar, ela não achou que tem a solução, sabe por quê? Então, quer dizer, aí é a mão de Deus que vai ter que entrar, né? Pronto. Ter que entrar, não. Pronto aí, ó, identificou. Aí, Já chegou uma aprovação. Porque... E agora, como você vai responder, Beto, com isso? Você vai desesperar? Vai... Já orei, já entreguei. Então, ficar desanimado? Não, vou entregar para Deus. Eu tomei minha sauna, conversei com Deus. E vamos seguir. Bacana, gente? Então, nós aprendemos isso também. Outra coisa importante também é que a tribulação sempre ela visa, já que é um teste, ela visa um testemunho. Né? Então, quando vem uma tribulação, um dos propósitos de Deus é o testemunho para os que estão em volta. Né? Aí ela vai, o primeiro aspecto, ela vai os mais próximos. Aí depois os outros, né? Então a palavra tribulação, ela no original, ela tem um sentido de aperto, como se fosse uma prensa. Então quando você aperta alguma coisa, o interior sai, não é?
Se apertar uma laranja, por exemplo, numa prensa, ela vai deixar sair o suco, não é? Então vai sair o que está de dentro. Então a tribulação, ela tem esse poder nela de revelar o que está interno. Tanto bom quanto ruim. Tanto bom como ruim. Aí se for ruim, deu um mau testemunho. Se for bom, deu um bom testemunho. Viu? Então a tribulação espreme e aí vai sair de nós o que tem de dentro. E aí se eu tiver maturidade naquela área já e eu responder de forma madura, então eu vou dar um testemunho bom. Mas e se eu der a resposta errada? Saiu coisa ruim de mim lá de dentro. Então revelou para mim que eu estou imaturo e deu um mau testemunho para outra pessoa. Mas aí, no caso que deu um mau testemunho, vamos supor, eu sou um cristão e eu tenho que consertar aquilo. Isso. Então eu tenho que reconhecer, consertar, arrepender e dizer, olha, infelizmente eu dei errado e eu quero consertar e vamos tocando para frente. Bom demais, né, gente? A palavra de Deus é preciosa, né? Ivone? O pastor, interessante. É família, entendeu? Ó, eu tive um problema com a pessoa da minha família, tá? Muito estranho. E ela ficou meio estranha e assim, provocando demais. Aí eu parti para cima. Sabe por quê? Parti para cima e falei a verdade. Eu acho que é a verdade que eu falei isso. Então o que acontece? Aquele dia me incomodou. Eu fiquei incomodado mesmo. O que acontece? Eu veio para as pessoas dizer. Aí eu chamei essa dona que era verdade. Eu nem chamei ela, você tem ideia. Eu fui no consultório aí, toda hora vou subir na rampa, ela desce. Aí enquadrar. Agora, fui lá e perdão ela. Aí. Entendeu? Não teve passado. Consertou. O que acontece? O trem é da minha parte, não. O trem continua. Do outro lado, sabe? E aí? Pois é, esses dias uma pessoa me perguntou isso, né? E eu falei assim, olha gente, nós não temos como fazer as pessoas gostarem da gente, né? E nem somos culpados 100% para as pessoas não gostarem de nós. Pode ser que nós fizemos alguma coisa que nós identificamos que fizemos, então nós vamos consertar, mas se não, porque vamos pensar, gente, Nosso Senhor foi a pessoa que mais teve gente que não gostou dele. Então, se uma pessoa não gostar da gente, não querer relacionar com a gente, se isso for pecado, aí nós temos que dizer que Jesus pecou, porque Jesus tinha uma infinidade de pessoas, não é? Agora, se eu fiz alguma coisa que provocou isso, aí é diferente, não é? Mas tem pessoa que não gosta do outro de graça, não é? Foi o que aconteceu com Jesus, por inveja, não é? Por despeito, né? Não fui com sua cara, pronto, né? Falar o que eu não quero ouvir. Então pronto, né? Aí como é que nós vamos resolver isso, gente? Nós não temos como entrar dentro de uma pessoa e mudar o coração da pessoa, né? Então se eu não fiz nada para aquilo, então eu tenho que estar em paz no meu coração, eu não posso pensar que isso é pecado, né? Porque isso é uma situação que veio de lá para cá, né? Aí então, né? Na igreja que eu frequentava, não falo o nome, porque mas o pastor falou, gente, entre os irmãos, se tem alguém que tem alguma diferença com o outro, caminha até ele, aperta a mão dele e conversa com ele. Aí eu estou sentado, chegou uma pessoa e bateu minhas costas, eu levantei. Ele me contou uns negócios assim, que eu não ia com a minha cara de graça. Eu falei assim, moço. Aí eu fiquei, aquele tempo ficou na minha cabeça, sabe? Às vezes eu vejo que tem um irmão assim, coisa aí hoje, né? Eu tento ver se tem algum erro, né? Porque às vezes a gente faz. Consertar, às vezes você faz sem saber. É involuntário. Sem querer. Lá onde a Nilza morava,
do lado tinha uma família lá e a família toda é negra, né? E aí eu ando na rua, sempre vocês vão ver eu andando na rua, ando de cabeça baixa. E nessa época era mais ainda. E aí eu passei por um deles, um senhor lá, e fiquei com a cabeça baixa assim, não vi, fui embora. E aí ele chegou no meu sogro e falou assim: seu genro é orgulhoso. Aí meu sogro falou: uai, não, ele é preconceituoso, ele não gosta de negro. Aí eu falei assim, ele falou: não, você está enganado. Ele falou: não, é assim, eu passei por ele na rua e ele nem olhou na minha cara. Tentei cumprimentar ele, ele não olhou na minha cara. Aí eu cheguei lá, meu sogro me contou, eu falei: vamos lá? Aí, vamos. Chegamos lá e falei: ô seu Espírito, o senhor me desculpe, eu ando de cabeça baixa, né? Eu queria pedir perdão ao senhor se eu dei essa impressão errada, mas não tem nada disso comigo não, viu? Aí abraçamos lá, consertou. Foi uma coisa que eu fiz involuntária, né? Isso pode acontecer? Pode, né? Às vezes, e aí, né? Mas coisa. Vamos lá? Vamos seguindo. Última coisa aqui sobre a tribulação é que ela é comum a todos. Então, não tem jeito. Todo mundo passa por tribulação, né? E quando não passa por tribulação, ou não está identificando, ou então é problema, gente. Porque se é o meio de Deus nos testar a fé para a gente amadurecer, se a gente não está passando por tribulação, então, se a coisa está boa demais, isso já pode ser uma tribulação, né? Porque o teste pode vir também assim. Como é que você responde quando está tudo bem, né? Vamos pensar, a gente é testado no pouco e no muito. Então imagina, uma pessoa pode estar sendo testada pela escassez, passando falta, mas a outra pessoa pode estar sendo testada por ter muito, né? E aí como que ele vai agir com muito? É um teste, né? Vai usar para ele mesmo, só para ele? Não vai ter misericórdia do que está passando necessidade, dificuldade? Então isso na igreja é poderoso, irmãos, que é o meio de Deus levantar na igreja a oportunidade de ajudar, de ajuda. Então Deus dá a uns mais e outros deixa ter menos, para que os que tenham mais respondam de forma madura, ajudando os que têm menos, e os que têm menos dependam de Deus para o sustento. Olha que coisa bacana. De maneira que no corpo de Cristo não pode haver necessidades insatisfeitas. Necessidades insatisfeitas. Não é capricho. Não, necessidades, né? Então, às vezes, aí falam assim: mas Deus não deixa crente passar por escassez, fome. Isso não é verdade, gente. Biblicamente, quem falou assim, eu fui moço, fui velho, nunca vi um justo desamparado, nem um homem temente a Deus mendigar o pão. Quem falou isso foi Davi, numa experiência de vida de Davi. Essa não é experiência bíblica. Os irmãos de Jerusalém estavam passando fome. Paulo teve que ir levantar uma oferta nas igrejas para acudir os irmãos de Jerusalém, porque estavam passando fome. Às vezes num país onde está na guerra, a situação, tem crente lá passando necessidade, né? Agora, Deus supre as necessidades, então não é que não passe. Eu acho que até é importante lembrar, o mesmo Davi que está escrevendo isso, ele passou fome, ele teve que pedir, quando ele estava fugindo de Saul, ele teve que entrar lá na casa do sacerdote Abiatar e pedir os pães lá para ele comer. Então o próprio Davi, isso antes, estava passando fome. Passou fome. E Paulo deu um testemunho sobre isso, né? Então, o texto célebre que a gente usa, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então a gente sempre usa esse texto para o lado só positivo, né? E não, Paulo está falando da experiência dele. Ele disse assim: eu tanto sei viver na escassez como na fartura, na saúde como na doença, né? Então, aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Posso passar por todo suportar tudo isso. Se vier coisa ruim, eu posso suportar. Se vier coisa boa, eu também posso suportar, né? Aí é a maturidade, né? Bacana, gente? Então vamos lá. Aí Paulo continua no texto aqui. Ele diz então:
Aí passa pela tribulação e ele pode ficar feliz. Como que eu posso ficar feliz na tribulação? Não nela em si, mas observando o efeito dela, né? Pode ser que no momento da tribulação eu tenha tristeza. Eu ver um irmão, uma tristeza afetiva, por exemplo, ver um pai ver um filho doente, né? Uma tristeza afetiva, porque ele está ali, mas o que Paulo está dizendo é que quando a gente olha no propósito dela, então qual é a razão de Deus permitir aquilo, o que Deus tem intenção com aquilo, então a gente pode se alegrar, né? Então a gente pode se alegrar sabendo que aquela situação que nós estamos passando, né, ela vai ter um final bom para a minha vida, né? Aí Davi falou, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Então ele está dizendo, eu fiquei feliz de ter passado, porque se eu não tivesse passado, eu não teria aprendido, diz Davi, né? Então é uma forma da gente crescer, e por isso é importante, né? Também a gente pode ficar feliz por saber que Deus não nos abandona. Então na hora da dificuldade, Deus está presente. E isso nós vemos na Bíblia, gente, inúmeros exemplos. Nenhum servo de Deus passou por uma tribulação sozinho, irmãos. Isso na Bíblia está revelado. Olha, todos os exemplos, vocês podem pegar os maiores exemplos de tribulação, que vocês verão que a pessoa não está sozinha, Deus está ali mandando alguma coisa. Nós citamos exemplo, vamos pegar exemplos bíblicos, né, para isso, né? Então, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, né, um anjo foi lá para fechar a boca dos leões. Quando os 3 jovens estavam na fornalha, tinha um 4º homem. Quando Paulo estava lá no mar, 17 dias, né, debaixo de uma tempestade, sem cessar. Imagina, gente, um barco no mar, 17 dias, chovendo sem cessar. Aí Deus mandou um anjo lá à noite para falar para Paulo, não vai morrer, né? Ali, quando Jesus estava no Getsemane, tinha um anjo que o consolava. Então nós sabemos que sempre, né, toda tribulação, nós não estamos sozinhos. E a promessa dele, ele disse assim, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, se a gente está passando, a gente sabe que Deus está conosco, Deus está vendo, Deus está administrando, e Deus está permitindo até que o propósito dele se cumpra, né? E aí a promessa é assim, quando chega um ponto em que há risco, ou Deus vai fazer um milagre para tirar daquela situação, ou Deus vai botar um escape, né? Então vai sair, né? Ou vem uma intervenção direta de Deus com um milagre e muda a sua situação, ou então Deus provê uma saída para a gente, né? Para a gente sair dali, que é o que ele diz lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Pergunta aí, gente. Não? Tranquilo? Então vamos lá. Então quando você pensa nessa palavra, tribulação, logo vem a palavra perseverança, e aí a perseverança está relacionada com a esperança. Então é assim, tribulação, a gente persevera, agarra em Deus, aí a gente amadurece, tem experiência, e aí tendo experiência a gente tem esperança. Então qual que é a esperança? A esperança, primeiro, de que tudo que vier na minha vida vai ser na condição que eu vou suportar, que tudo que vier na minha vida eu tenho Deus do meu lado, tudo que vier na minha vida tem um propósito, tudo que vier na minha vida vai revelar minha condição de maturidade para eu poder crescer mais, tudo que vier na minha vida tem como objetivo eu dar um bom testemunho para aquilo tudo. Então eu sempre tenho esperança de que no final isso tudo vai acontecer, né? E eu vou crescer e vou amadurecer. Aí a esperança, nós já falamos aqui que é diferente de expectativa, né? Agora eu queria que os irmãos associassem a isso que nós estamos falando aqui, no que Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4. Abra aí, só para vocês verem que o que Paulo falou aqui é justamente o que Tiago também disse. Só que Tiago, ele coloca o objetivo final da tribulação. Paulo falou da esperança. Agora Tiago já alonga e vai até o efeito final. Tiago, capítulo 1,
do versículo 2 até o versículo 4. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, Paulo falou que a gente fica, rejubila, né? Na tribulação. Eu passar por tribulação. E Tiago diz aqui: motivo de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a tribulação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? O que Paulo falou lá no capítulo 5. Então, a provação, a tribulação produz perseverança. E ele diz assim: ora, a perseverança, ou seja, esse ato da gente permanecer firme, agarrar em Deus, deve ter uma ação completa. Então, assim, não é algo que vem assim rapidinho e acabou. Não, ele diz assim: deve ter um tempo para ela completar, para ela fazer o que é o propósito dela, da perseverança, né? Ou eu agarrar em Deus. E aí ele diz assim: para que sejais o quê? Perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Aqui é o resultado final, que se nós formos traduzir isso aqui numa palavra, nós traduziríamos em maturidade. Tiago 1, de 2 a 4. Então vocês viram que o mesmo que Paulo falou, Tiago falou, só que no final Tiago já deu o resultado, né? Então, ou seja, Deus deixou passar tudo isso para que no final você fosse mais maduro. Então, Paulo está dizendo: a gente pode ficar feliz agora por passar por isso, né? Então, porque se eu passar por isso, eu tenho certeza que lá no final eu vou me tornar mais maduro, né? Vou ser mais maduro. Aí no verso 5, Paulo diz assim: ora, a esperança, que ele falou lá da esperança, que ela vai produzir esperança, né? Ele diz assim: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, concedido. A palavra outorgado quer dizer concedido, né? Que nos foi concedido. Então, quando ele diz assim, que ela não decepciona, ela não nos envergonha. Então, quem persevera em Deus na tribulação não é envergonhado. Então, se agarrar em Deus e permanecer, está dizendo, olha, ele está confirmando isso aqui, está dizendo, olha, a gente não é envergonhado no final, porque ele diz assim, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, né, pelo Espírito Santo. Então, há uma ação de Deus no momento da perseverança, para produzir a esperança, e na esperança, a esperança não é, nós já falamos que não é uma expectativa apenas, a esperança é uma certeza, por quê? Porque o Espírito de Deus está derramando o amor dele no nosso coração. E aí, para quê, irmãos? Para que esse amor de Deus nos constranja, esse amor de Deus nos complete, esse amor de Deus nos dê segurança, esse amor de Deus, que eu sei que Deus me ama, e sabendo que Deus me ama, então o resultado, né, será sempre o melhor para a minha vida. Eu sempre sei que será sempre o melhor, porque é Deus que está agindo assim. Então não é algo que eu conquisto, não é algo que eu tenha como mérito meu, que eu fiz, mas é a ação de Deus. Então, no momento da tribulação, eu posso ter esperança, porque há uma ação de Deus ali envolvida, né? E não simplesmente a minha atitude, porque até agora Paulo estava falando da minha resposta na tribulação, agora está dizendo assim, há uma ação de Deus envolvida nessa resposta. Interessante como é que Tiago e Paulo vão conversando, né? Logo após ele falar essa questão da tribulação, olha o que ele coloca. Ele fala, tem que perseverar até o fim, né, para produzir essa maturidade. Mas a gente pergunta, olha, mas como é que eu sei que eu vou ter a resposta certa para a tribulação? Olha o que o Tiago fala logo em seguida. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, acho que o Tiago fala que sabedoria, responder corretamente, né? Isso. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, se ele há concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Agora, o Tiago coloca assim, a fé, pela fé,
Deus me concede a sabedoria, a visão, né, para passar pela tribulação. E das contas é uma obra de Deus que eu recebo pela fé. E aí, Guilherme, para animar os leitores, Tiago escreveu no verso 12. Olha o que ele escreveu no verso 12. Leia. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, não só adquire maturidade, mas tem promessa, tem galardão para aqueles que perseveram. Então, olha o incentivo, né? Tiago deu um incentivo aí para a gente, né? Agora, olha que coisa interessante. Ele diz assim, que o amor de Deus é derramado. Não é o Espírito que é derramado. É derramado o amor de Deus pelo Espírito. Então, não é o Espírito que é derramado no nosso coração quando nós estamos passando por tribulação. Porque o Espírito já foi derramado em nós, na nossa salvação, lá atrás, quando nós convertemos. Então, Deus nos selou com o Espírito. Agora, o Espírito é o Espírito que derrama o amor, e não o Deus que derrama o Espírito. Então Paulo diz aí que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então esse derramamento aí do amor de Deus é uma obra do Espírito Santo cuidando de nós. Ele é que derrama esse amor. E a característica do amor de Deus derramado, para mim, principalmente quando a gente passa por tribulação, é que lança fora o medo, traz a paz, né, no nosso coração, né? Tá. E aí ele fala assim, dentro dos nossos corações. Então essa é uma certeza interior que nós temos. Então quem é crente, quando está passando por essa tribulação, esse amor de Deus que o Espírito Santo derrama no nosso coração, confirma no nosso coração, identifica para nós que nós somos filhos de Deus. Então, olha, você é filho, e se você é filho, Deus está cuidando de você. Então pode ter tranquilidade, né? A tribulação, ela não vai ser para destruir você, ela não vem para destruir você, né? Então, porque Deus está cuidando de você. E aí o Espírito Santo vem com o amor de Deus para colocar isso, né, no nosso coração, e Ele nos dá isso. Isso é uma doação do Espírito Santo na nossa vida. Então, para encerrar, versículo 6, ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele diz, quando nós ainda éramos fracos. O que quer dizer isso, irmãos? Quando não havia em nós nada que pudesse dar condição da gente resistir, da gente passar por essas coisas. Nós estávamos fracos, não havia nada em nós, nenhuma demonstração de nada em nós que pudesse dar condição da gente vencer essas dificuldades da nossa vida. Ele diz assim, Deus nos amou. Ele diz assim, porque é interessante, até Charles Roth fala sobre isso, porque a gente tem uma tendência de achar que o amor de Deus é Cristo morrer na cruz por nós, né? E aí a gente resume o amor de Deus num ato, né? Não, Cristo morrer por nós na cruz é uma demonstração do amor, mas o amor de Deus por nós, ele é antes disso e muito maior do que isso. Então ele diz assim, quando nós éramos fracos, então Deus não nos amou depois que Cristo nos salvou. Entendeu o tempo aí? Então Deus não esperou Cristo morrer por nós na cruz para Ele nos amar. Então Ele nos amou antes disso. Então veja, o amor de Deus, né, sobre nós é eterno. Então Ele veio muito antes disso. Cristo na cruz é a demonstração desse amor, mas esse amor já estava sobre nós, em nós, antes mesmo de Cristo morrer na cruz por nós. Então isso é prova de que o amor de Deus é maior, muito maior ainda, do que a morte de Cristo por nós na cruz. Então, se você olha a morte de Cristo por nós na cruz como um exemplo e uma manifestação de um amor tão grande, ele está dizendo aqui, o amor é maior do que isso ainda, o amor de Deus por nós, é muito maior do que isso, porque a obra de Cristo na cruz por nós foi para a nossa salvação, mas o amor de Deus por nós é para toda a eternidade.
tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso que a gente vê na vida de pessoas que às vezes não se converteram ainda, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, assim, são eleitos, obviamente, mas Deus vai cuidando até o momento da conversão e depois. E aí, quando ele diz aqui que nós éramos fracos, né? Spurgeon usa uma expressão aqui que eu achei bacana demais. Spurgeon diz assim, ó, que na verdade, esse versículo aí, toda a raça humana é descrita como um homem doente, cuja doença está tão avançada que está completamente sem forças, sem qualquer condição de livrar-se dessa doença. Então, ou seja, o homem estava numa situação de tanta fraqueza, que era como se uma pessoa tivesse como um doente terminal. Está terminando. E aí Deus nos amou nessa condição. E aí Ele demonstrou esse amor, mandando Cristo morrer na cruz por nós. Então, era quando nós estávamos nessa condição que Deus nos amou e mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Então, pensa, gente, se Deus nos amou dessa maneira, né? Então, como é que a gente pode duvidar do cuidado de Deus conosco quando nós passamos por tribulação? Como é que um crente pode dizer assim: ah, Deus esqueceu de mim, Deus não olhou para mim, ah, Deus parece que não me ama, não é? Parece que Deus não se importa comigo? Como é que um crente pode dizer uma coisa dessa, não é? Se isso tudo Deus fez para a nossa salvação, se tudo isso que Deus fez foi para demonstrar o amor dele por nós. Então, irmãos, até nas tribulações nós podemos ficar felizes. Pergunta aí? Observação que alguém queria fazer? Mais alguma observação? Pastor, a gente diz que o amor de Deus nos constrange, né? Porque a gente não tem como entender isso, né? Foi antes, eu era inimiga, eu era, né? Não era nem competida, e ele já me amou. E é interessante que um dia eu até preguei na igreja que falei, né? Ao versículo, João diz assim: Deus é amor. Não é? João diz, né? Então, João não está dizendo que Deus tem amor. Não, Deus é, né? Porque ter amor é uma condição que vem, né, na vida de alguém, é uma condição que está na vida de alguém. E ser amor é a essência da pessoa, né? Então, Deus é amor, né? Por isso não tem outra forma senão amar. Pastor, Jeremias 29, que a gente está acostumado a ouvir, mas eu gosto da versão King James, ele fala assim, 29:11: porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta, e restaurarei a vossa sorte. Eu acho que essa palavra, nessa versão, foi muito forte para mim, porque Deus não tem intenção de nos causar prejuízo, né? Obviamente não é prejuízo financeiro, não é disso que ele está falando, mas não é de prejuízo, não é de deixar você na falta, pelo contrário, é de conduzir você a uma condição melhor e mais profunda. Amém. Beleza? Pastor, eu pedi oração para o senhor, já não está passando bem. Ah, sim, Saudalita falou mesmo. O senhor James está com. A Tatiana está com herpes zoster. Então vamos orar por ele, né? Antes de encerrar, nós vamos orar. Mais alguém, irmãos, queria falar? Perguntar? O senhor mencionou 1 João 4, né? Deus é amor. Aí eu acho que assim, uma coisa que a gente falou sobre essa qualidade do amor de Deus. Aí o texto ele fala assim, né? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. A gente pensando nessa qualidade do amor de Deus, de não amar porque Ele merecia ser amado, não nos amar porque nós tínhamos alguma coisa para responder ali para Deus, mas simplesmente por amar, puro e simples.
Ele está falando desse amor que a gente viu manifesto na cruz, que Deus provou o amor dentro de nós devemos manifestar uns aos outros. O amor que a gente já é obrigado a ter uns pelos outros, a gente é chamado a manifestar da mesma forma, ou seja, dando. Da mesma maneira. Independente de quem seja, se merece ou não, mas a Bíblia nos constrange a nos doar ao próximo. E se a gente pensar no amor de Deus, nós vemos assim, né? Cristo foi a revelação do amor de Deus. E se nós pensarmos no amor de Cristo? Ele mesmo se deu. Ele mesmo se deu por nós, né? Completa. Né? Amém? Vamos ficar em pé então? Vamos orar mais uma vez e assim receber a bênção e encerrar. Senhor, nós queremos ainda nessa oportunidade, ó Deus, colocar a vida do nosso irmão Senhor James nas suas mãos. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa visitá-lo agora, Senhor, com graça, cura, e tirando, Senhor, as dores e abençoando teu servo, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe, ó Deus, do coração do teu servo, do amor que ele tem por ti. E, ó Deus, pedimos, Senhor, que por tua bondade e a tua misericórdia, o Senhor possa alcançá-lo agora, Senhor, com as tuas mãos poderosas, Pai. Te louvamos também, Senhor, pelo estudo que tivemos na tua palavra. Obrigado por tudo que nós aprendemos, ó Deus, e sempre, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, pedindo a tua graça e a tua misericórdia, para que possamos crescer, Senhor, cada dia mais, ó Pai. Pedimos isso, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, então até a noite, né? Vamos aí para adorar o Senhor.